Saudações, queridos irmãos e irmãs. Hoje gostaria de partilhar contigo o tema sobre a degradação moral, baseando a passagem, alguns versículos do profeta Ezequiel. Queridos irmãos e irmãs, sabemos que em nossa sociedade atual, a degradação moral é visível em muitos países, em muitas sociedades, em muitas famílias. A degradação moral é muito visível. Por isso mesmo, queridos irmãos e irmãs, neste contexto, a voz profética do profeta Ezequiel nos oferece uma perspectiva valiosa. Ele denuncia a injustiça, denuncia a corrupção, e podemos dizer que a sua mensagem ressoa como uma força em nosso meio, como uma força para aqueles que vivem nesta prática de injustiça, nesta prática de degradação moral. Em profeta Ezequiel capítulo 22, versículo 30, nos apresenta este versículo importantíssimo. E busquei entre eles um homem que fizesse um muro e que estivesse na brecha diante de mim, a favor da terra, para que eu não o destruísse. E não o achei. Queridos irmãos e irmãs, esta passagem bíblica, profeta Ezequiel, reflete o que seria a necessidade de urgente de existir líderes que sejam verdadeiros defensores da justiça. Verdadeiros líderes que lutam pelo bem do povo, pelo bem da justiça. Líderes que se interessam com o bem do povo, que não se interessa apenas com o seu bolso, que não se interessa apenas com sua família, mas sim que se interessa com a verdade, que se interessa com a justiça, que se interessa na transparência em suas atividades. Por isso mesmo, queridos irmãos e irmãs, podemos dizer que alguns países vivem a corrupção, já tem raízes, já tem avós, já tem bisavós. A corrupção, a exploração, as mortes, os assassinos, já tem raízes profundas que, de certa forma, que cria esta degradação moral no seio de cada povo. Por isso mesmo, queridos irmãos e irmãs, somos convidados neste sentido, principalmente aos políticos que são chamados a prestar, devem prestar contas daquilo que fazem, que agem e que beneficia, de certa forma, a comunidade. Porque muitas vezes se nota esta disparidade entre o que se fala e o que se vive. Por isso mesmo, queridos irmãos e irmãs, a degradação moral muitas vezes se manifesta no abuso do poder, na corrupção e na falta de transparência. Neste sentido, o profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 30, nos lembra: portanto, convertei-vos e fazei arrependimento de todas as vossas ofensas, e não será a iniquidade causa de ruína. Esse chamado, queridos irmãos e irmãs, à conversão é um eco necessário para os líderes políticos, que em vez de servir ao povo, buscam enriquecer-se às custas do seu bem-estar. A corrupção, queridos irmãos e irmãs, não apenas empobrece a nação, mas também destrói a confiança do povo em seus líderes. Por isso mesmo, queridos irmãos e irmãs, o profeta Ezequiel nos alerta o tipo de líder que nós somos, o tipo de líder que nós nos tornamos, como é que nós vivemos, ele liderazgo que Deus nos dá. Se sou presidente, se sou um ministro, se sou um sacerdote, como é que eu vivo esta liderança no meio do meu povo? Por isso mesmo, o profeta Ezequiel nos convida à conversão.
nos convida para que possamos mudar a nossa forma de ser, a nossa forma de viver e a buscarmos justamente a prática da justiça, a prática do bem comum para beneficiar não apenas a mim mesmo, não apenas a minha família, mas a beneficiar a todas as pessoas, a beneficiar o povo que me escolheu para o serviço. É por isso mesmo, ser líder é justamente ser a pessoa que serve, assim como diz Jesus. Se alguém quer ser o maior entre vós, seja aquele que serve. Então, ser líder significa servir o seu povo, servir a sua nação. Por isso mesmo, continuamos com esta reflexão do profeta Ezequiel, que encontramos que nos convida a todos a sermos gente de mudança. Por isso mesmo, queridos irmãos e irmãs, é um momento de que se verifica a degradação moral na nossa sociedade, nas nossas comunidades. Às vezes que também parece normal a degradação moral, é fundamental que a comunidade se mobilize, que a comunidade busque a união para resgatar os valores morais que possam guiar o nosso meio. Por isso mesmo encontramos também o profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 16, que nos apresenta: buscarei a perdida e farei voltar a descarriada, e atarei a ferida e fortalecerei a débil. Queridos irmãos e irmãs, este versículo é um chamado a todos nós para cuidar dos vulneráveis e exigir que nossos líderes ajam com justiça e compaixão. Por isso mesmo, queridos irmãos e irmãs, a compaixão, a misericórdia, a justiça, o amor são fundamentais para viver com alegria, para ser testemunho do amor de Jesus, para sermos os verdadeiros profetas que anunciam, os verdadeiros líderes que servem ao seu povo. Mas também, apesar desta corrupção, apesar da degradação moral que se verifica na nossa sociedade, no nosso meio, apesar do sofrimento, da opressão dos mais débiles, dos mais pobres, aqueles que não têm condições para se defender, tem um caminho, tem uma esperança que o profeta Ezequiel nos apresenta. No capítulo 36, versículo 26, o profeta Ezequiel nos promete: e vos darei coração novo, e porei espírito novo dentro de vós. Queridos irmãos e irmãs, este versículo nos lembra que a transformação é possível, a mudança é possível, a conversão é possível. Por isso mesmo que nós somos convidados, temos esta oportunidade de mudança, este momento propício de diálogo que de certa forma somos convidados não apenas a falar, mas a converter-nos, a voltar para este caminho da justiça, a voltarmos para a verdade, para voltarmos à reconciliação nacional. Porque justamente quando não há reconciliação, quando não há verdade nas nossas palavras, continuaremos na lama do sofrimento. Continuaremos perdendo os nossos irmãos com as armas deste mesmo povo. Por isso mesmo que sejamos pessoas que pensem neste sentido, que a conversão é possível, a transformação é possível, a mudança, a verdadeira mudança, a conversão do interior, a mudança de paradigma é possível. Por isso mesmo, queridos irmãos e irmãs, neste momento, convido a cada um de vós para que este momento seja propício para reconstruir a amizade com o povo, para reconstruir a confiança
com o povo. Por isso mesmo, queridos irmãos e irmãs, para que sejamos estes líderes que anuncia a palavra, mas esta palavra que seja efetiva de confiança. Por isso, queridos irmãos e irmãs, para terminar, como sabemos, a degradação moral no âmbito político pode também dificultar a confiança entre os povos. Por isso mesmo, é um desafio que requer atenção e ação. Atenção e ação. Por isso, a exemplo do profeta Ezequiel, devemos ser críticos, devemos ser proativos e buscando a justiça e a verdade. Por isso mesmo, para que possamos sentir a restauração, esta restauração que vem de Deus nas nossas vidas, a restauração social, a restauração política, necessitamos, queridos irmãos, ponermos essa confiança em Deus, ponermos essa confiança que a restauração é possível se todos nós unirmos na busca de um futuro onde a dignidade, onde a justiça prevalece. Que Deus nos abençoe a cada um de vós, de que neste dia te protege, mas também que Deus fortalece a sua confiança em Deus, para que sejais o exemplo da construção da moral, da verdade e da justiça, da transparência na sua sociedade. Que Deus te acompanhe e te abençoe neste dia.